Olá! Hoje nós vamos falar sobre o ciclo celular. Veja, se a gente está falando de um ciclo que a célula faz, então isso significa que ela vem de um processo de divisão, ela surge, ela vai ter um período em que ela vai executar as suas funções e depois novamente ela vai se preparar para entrar numa nova divisão. Cada célula, se eu pensar no meu corpo, tem um período diferenciado, mas todas elas vão fazer essa mesma atividade, esse mesmo ciclo. No caso, o ciclo celular ele tem algumas fases, alguns intervalos que nós chamamos de gap. Então, no caso do intervalo 0, significa que essa célula não está em nenhuma atividade metabólica para se dividir. Ela está estável, simples assim. Quando ela vai iniciar o processo de divisão, então aí ela vai começar a ampliar alguns materiais presentes nela. Então na fase, as três fases principais é o GAP1, G1, o S e o G2. Então o G1, o que está acontecendo nessa fase? A síntese de proteínas, ela começa a ser produzida. Ao mesmo tempo, o DNA ele está estável, mas ele também vai começar a se multiplicar, a dobrar essa quantidade. Então, quando chega num ponto em que ele começa a aumentar a quantidade, então a gente fala que é um processo de síntese, ou seja, sintetizar é a mesma coisa que produzir. Então, ele está produzindo, aumentando a sua quantidade. Se vocês olharem aqui no gráfico, o que a gente consegue observar? Que esse material do DNA, né, aqui é um gráfico de quantidade de DNA pelas fases, né? Então, quando a gente tem esse aumento, se eu fizer uma proporção aqui, a gente vai ver que essa quantidade de DNA ela dobrou. Então, se eu tiver aqui um valor qualquer, 2N, eu aqui vou ter o quê? O dobro. Muito bem, a partir desse momento, então já entra num segundo intervalo, que a gente chama de gap 2, ou seja, já aconteceu o dobro do DNA e a síntese proteica está muito grande, a quantidade de RNA produzido também é muito grande. Então, a partir desse momento, essa célula já pode entrar num processo de divisão. Se a gente pegar aqui no caso do meu esquema, eu poderia ter essa fase como a fase da mitose. Ou seja, é uma fase muito curtinha, é uma fase onde eu vou ter uma queda do DNA, da quantidade do DNA, porque essa célula vai entrar no processo de divisão. Então, toda vez que vocês tiverem após o período interfásico, né, aqui a gente chama de intérfase, após esse período, se o gráfico for bem curtinho e não tiver em escada, significa que está acontecendo a mitose. Bom, feita a mitose, e aí? Voltamos então para um período novamente interfásico. Ela vai estar em G0, atividade metabólica normal, e depois vai entrar de novo G1, S e G2. Lembrando a vocês que no nosso corpo, o ser humano, nós temos duas células que ficam constantemente em G0, ou seja, elas não fazem processos de divisão, que são as células musculares e os neurônios. Então, por isso que uma vez que o neurônio ele sofre uma lesão ou ele é queimado, a gente não consegue reconstituir. A mesma coisa a parte muscular, né? Quando essa célula sofre uma lesão, então ela não pode ser reconstituída. Então, isso dentro do ciclo celular indica que elas estão sempre no intervalo que a gente chama de G0, ou gap 0, sempre em atividade estável. Espero que vocês tenham compreendido. Até o próximo encontro.